estamos abordando dentro da escola bíblica o tema Edificando uma Igreja Viva. Nós já falamos aí na primeira aula que a gente teve, tem uns 2 domingos ou mais, não me lembro muito bem, mas que o primeiro princípio que nós estamos vendo aqui de uma igreja que é viva, certo? Uma igreja que está sendo edificada para viver para o Senhor, é uma igreja que mortifica o seu viver, o eu, né? Mortifica o eu para viver o nós, certo? Esse foi o princípio que nós estudamos lá no início, acho que foi na casa até da Simone, do Aleno, a gente falou lá sobre isso, certo? E nós estamos vendo então o segundo princípio, que é onde paramos umas 2 ou 3 semanas aí, que é o chamado ao sofrimento. Esse é o segundo princípio em que uma igreja viva, ela é colocada, está diante dela para ela poder também aprender, e aprender a ser viva até mesmo em meio ao sofrimento. Então falamos aí que este é o propósito da primeira carta de Pedro. Quando nós estamos falando de igreja viva, Pedro fala sobre isso, né? Sobre edificar, né? Como pedras vivas sobre a pedra maior que é Cristo. Ok? Nós falamos sobre isso naquele trecho anterior. E aí, o propósito da carta de Pedro, nós já passamos aqui, eu só vou pincelar, é exatamente encorajar os crentes, os fiéis de Deus, à fidelidade e ao comportamento semelhante a Cristo, até mesmo no sentido da perseguição, no sentido do sofrimento que esses irmãos lá naquela época sofriam ou passavam por conta do nome de Cristo. Então, da mesma maneira, para nós também, esse propósito ele é válido. Nós falamos aí que o contexto, né, das cartas do Novo Testamento não eram contextos bons, né? Eram contextos daquele primeiro século ali, onde tinha perseguição, tinha sofrimento, tinha problemas. Só que nós não vemos dentro das cartas os apóstolos ou aqueles que foram chamados a escrever essas cartas uma sensação de, olha, estamos sendo destruídos, acabados. Não vemos ingratidão, não vemos um sentimento muitas vezes de tristeza, né, sobre as fortes perseguições, mas pelo contrário, quando nós lemos as cartas, nós até pensamos que eles estão, como eu falei, escrevendo num belo dia de sol, sentados no seu quarto com a janela aberta, olhando, né, para o ambiente e escrevendo ali aquelas palavras, né? Mas de fato é o contrário, eles estão sob fogo constante, eles estão sob perseguição constante, pessoas morrendo, irmãos morrendo uns ao lado dos outros, e eles estão escrevendo essas cartas, dizendo, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, alegrai-vos no Senhor, né, todos esses versículos que vem à nossa mente, e outros tantos aí, foram escritos exatamente nesse momento, de maior perseguição que a igreja já vivenciou na sua vida, certo? E aí falamos também sobre a visão cristã contemporânea a respeito do sofrimento. Lembra que a gente falou sobre isso? Que as pessoas hoje, a maioria dos cristãos enxergam o sofrimento como o quê? Como algo, né, que o crente não pode passar. Não, o crente passar por sofrimento não, é Satanás, né? É um problema ser combatido o sofrimento, você não pode sofrer, né? Pare de sofrer, né? Tem até alguns slogans aí de igrejas que indicam isso, que a vida do crente é só vitória, é só bênção, que você tem que repreender o sofrimento mal. Só que isso não é o que Deus diz na sua palavra. O sofrimento é o meio pelo qual o cristão ele cresce, ele avança, né? Ele vence através do sofrimento. Ele não vence quando as coisas estão boas. Seria legal, maravilhoso isso. Mas só que o propósito de Deus é muito mais do que nos dar coisas. O propósito de Deus é trabalhar o nosso coração, trabalhar com o nosso coração para que ele forme a imagem de Cristo em nós, certo? Nós falamos sobre isso. Se o nosso mestre sofreu, porque nós que somos seus servos, seus seguidores também, não podemos sofrer, né? Com certeza, passaremos. E aí falamos sobre isso, né? E eu estou dando aqui só algumas pinceladas,
consideramos sobre o sofrimento, né, que não defendemos que o cristão ele precisa amar ou desejar o sofrimento. Não é isso que nós estamos pregando aqui, certo? E não estamos promovendo a busca pelo sofrimento, como alguns até no passado faziam. Então, quanto mais sofriam, né, alguns até na época ali se chicoteavam, se martirizavam, no sentido, né, de até, vou morrer, né, porque quando eu morrer aqui por causa de Cristo, Deus vai me dar alguma coisa no céu. Não é isso, né? Até tem grupos assim hoje malucos, né, que pensam que se matando vai chegar ao céu mais rápido, né? Coisas assim malucas, né? Mas não é isso que nós estamos promovendo, né? Nós falamos também sobre os tipos de sofrimento, certo? Então, nós podemos sofrer por causa de quê? Dos nossos próprios pecados, certo? Aqueles atos particulares contra Deus. Então, o sofrimento nos advém por conta, primeiramente, dos nossos próprios pecados. Nós podemos sofrer também pela dor de terceiros, ou seja, sofremos por pecados de terceiros, sofremos pela tristeza, pela dor que terceiros passam também, que outras pessoas passam. Então são também meios pelos quais nós podemos sofrer. Nós sofremos por causa da natureza caída, o pecado afeta a natureza, e por conta disso nós ficamos doentes, certo? Ficamos aí com alguns problemas de saúde, e temos que conviver com isso, né? O próprio calor, imagina, o calor está aqui, você, né? Se estivesse no ar seria melhor, né? Aquela coisa toda que vem na mente. Estamos talvez um pouco sofrendo agora por conta do calor, mas é devido à natureza caída, porque o normal que Deus planejou e preparou não era ter um calor desse, né? Mas um clima mais equilibrado, mas o pecado traz com isso o desequilíbrio também da natureza que Deus criou. O mundo caído, o próprio sistema mudando e perverso, nós estamos passíveis de sair aqui agora e alguém fazer alguma coisa com a gente. Então, nós estamos passíveis à perversidade do mundo, e isso também é um motivo de sofrimento, de dor que podemos passar. Os próprios ataques de Satanás, né, de forma direta ou indiretamente, porque ele é o principal promotor do mal. E falamos aí das provações de Deus. As provas de Deus são meios que nós vamos sofrer também, mas sofrer por um aprendizado, sofrer visando algo especial, algo de ensinamento, de educação para as nossas próprias vidas, que são o que nós chamamos os testes da fé, os testes da fé, perfeito? E aí nós falamos aí sobre a questão, algumas considerações que, independente do tipo de sofrimento, não podemos nos abster deles por completo, não podemos, ou seja, não podemos dizer assim, a partir de hoje eu vou lutar para eu nunca sofrer, né? A partir de hoje nunca eu vou sofrer. Você não tem esse poder, você não tem essa capacidade de fazer isso. Amanhã você vai sofrer, porque a própria palavra diz que basta cada dia o seu mal. Vai ter o mal de amanhã, vai ter o mal depois de terça, de quarta, de quinta. Você vai ter que lidar com situações, é inevitável isso, certo? Então, independente do tipo de sofrimento, independente da fonte onde você sofra, você não pode se abster por completo, certo? E eles também são instrumentos de Deus para a nossa edificação, correto? É isso que Deus utiliza, independente de onde vem a fonte do sofrimento, Deus está usando cada sofrimento como meio de nos ensinar, de trabalhar, de nos moldar. E qualquer sofrimento está sob o controle de Deus, como eu falei em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento. E, bem, nas mãos de Deus, o sofrimento tem um propósito educativo. Lembra do salmista que nós falamos lá do Salmo 119, 71? Ele fala, foi bom ter passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus ensinos. Então o próprio salmista ele reconhece que é bom isso. Hebreus 12:5 vai dizer que a disciplina do Senhor é como um pai, né? Que disciplina o seu filho porque ele o ama, ele quer bem, quer o bem do seu filho. Falamos sobre isso. E aí eu mostrei essa frase aqui que é muito importante. Quero que você fixe ela na sua mente aí, ou talvez anote. Deus sabe que existem áreas em nosso coração que apenas o sofrimento poderá nos ensinar, o que nenhum conselho poderá mostrar. Então, é fato isso. É o velho ditado, e se não vem pelo amor, né, vem pela dor.
né? E é de fato isso. Isso para a questão bíblica. Existem, claro, ensinamentos, áreas da nossa vida em que Deus vai nos dar um conselho, vai nos ensinar e de forma rápida nós vamos entender e aplicar aquilo. E viver aquele ensinamento do Senhor. Mas existirão outras situações em que ouvir a palavra de Deus, não vou dizer que é insuficiente, mas que naquele momento não vai surtir o efeito. Deus vai precisar nos colocar em situações para nos ensinar aquilo que a palavra de Deus deseja, certo? E aí a palavra de Deus naquele momento vai fazer sentido na sua e na minha vida, ok? De alguma maneira. Bem, aí falamos sobre a visão bíblica do sofrimento, né? Que falamos que a visão bíblica do sofrimento na igreja de Deus, né? Que a vida na igreja não foi projetada para ser confortável. Então essa ideia, né, de que, olha, a igreja tem que ser um local assim maravilhoso, onde eu entre nela e já, sabe, sinta assim uma coisa de que só falta asas, né, para poder subir para o céu, né? De fato, irmãos, não vai ser assim sempre. Claro que na igreja você vai encontrar na palavra, na edificação uns com os outros, a bênção, né? Você vai se sentir bem. A igreja tem que ser projetada para isso, claro, para nós nos sentirmos bem em ouvir a palavra, em crescermos com os outros, porque esse aqui não é um ambiente onde você não gosta, né? Então você não vem, né? E geralmente, irmãos, não estou dizendo em todos os casos, mas geralmente, quando nós deixamos de vir à igreja, quando nós nos afastamos de estar com o povo de Deus, é porque nós não enxergamos naquele grupo, na igreja, um local onde eu me vejo ou me sinto abençoado. E claro, e aí pode ter N motivos. Pode ser porque a igreja está desvirtuada, ou pode ser pecados no meu coração, coisas que têm me levado para mais longe de Deus, né? E eu tenho amado ou gostado mais de outras coisas que não são as coisas de Deus, certo? Então a tendência é isso, é que se você gosta de alguma coisa, você vai, né? Se você gosta, se você quer estar presente ali, você faz de tudo para estar. Agora, se aquilo não é interessante para você, então você, né, vai buscar alguma justificativa para dizer, olha, eu não vou na igreja hoje porque, sei lá, né, caiu uma folha do céu e aí tive que catar ela e demorei em catar a folha. Entendeu? Você vai inventar alguma coisa, né? Então, ó, deu uma dor no dedão aqui que eu não posso levantar ele que eu caio. Entendeu? Você vai inventar alguma coisa, mas isso é fato, irmãos. É fato, certo? Então, a igreja, de um lado, ela não foi projetada para ser, claro, um pedaço do céu, né? Tomara que fosse, mas ela foi projetada para que pessoas inacabadas pudessem juntas lutar contra o seu egoísmo, contra o pecado, né? A sedução de Satanás e o mundo caído que está nela. Certo? Isso aqui é o que o Paul Tripp diz, passando bem de forma pincelada. A igreja é para ser confusa e caótica, porque a desordem tem a intenção de nos tirar da nossa autossuficiência e obsessão, a fim de nos tornarmos pessoas que realmente amam a Deus e amam ao próximo. Então nós somos levados a essa confrontação, e é necessária a confrontação. Se eu só falasse palavras boas aqui, pastor, hoje, pastor, fala palavras doces aí, maravilhosas, eu vou falar algodão doce, pipoca doce, se você quiser eu falo, né? Maçã do amor, eu posso falar, entendeu? Bala de coco, se você quiser palavras doces eu digo. Agora, dentro da igreja de Deus, você não vai só ouvir palavras doces, não é só aquele salmo maravilhoso, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, protege-me, Senhor, né? Não, ela foi feita para poder se confrontar, né? A igreja ela foi criada para a gente poder confrontar uns aos outros diante dos nossos problemas. Nós temos que nos ver no espelho e temos então que uns aos outros ser agentes, como ele coloca ali, de transformação uns dos outros. É isso que é a igreja de Cristo.
Então, a visão bíblica do sofrimento na igreja de Deus, ela nos leva a isso, que você simplesmente não terá alegria em fazer parte deste plano chamado igreja, a menos que encontre alegria em viver um estilo de vida de autonegação e serviço voluntário. Então não tem como a gente poder estar numa igreja e fazer parte desse plano maravilhoso de Deus e encontrar a alegria nesse grupo se eu não me enxergo como alguém que precisa me autonegar, né? Lutar contra os meus pecados e servir aos meus irmãos para que eles também sejam trabalhados em suas lutas, em suas fraquezas, em seus pecados. Porque se eu estou aqui somente para o pastor me falar alguma coisa boa, para eu poder voltar para casa feliz, então você está no lugar errado. Isso não é igreja. Isso daí você pode muito bem, na sua casa, acessar uma palestra motivacional lá e assistir. Você está pensando em você. Você não está pensando no corpo de Cristo. Quando você serve o corpo de Cristo, você próprio tem prazer e tem alegria, né? Deus vai, sabe, te dando ânimo, e vigor, porque você está vendo como Deus está te dando meios de poder servir a Ele e ver a transformação de outras pessoas. E isso te motiva a saber que você é um vaso útil nas mãos do Senhor, certo? Então, a igreja é isso. Aí voltando, né, o Paul ele vai falar um pouco mais aí sobre a igreja e chegamos a esse ponto aí que é onde a gente parou na semana retrasada, se eu não me engano, foi semana retrasada. 3 benefícios espirituais do sofrimento: a construção do caráter de Cristo em nós. Então, nós sofremos como crentes, como cristãos, porque Deus quer construir o caráter do Senhor Jesus Cristo em nós. Romanos 8, 28 a 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, segundo o seu propósito. E aos que chamou, né, a gente vai ver lá todo o caminho, né, justificação, né, e ele já nos vê como ressurretos, e no final ele vai dizer para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo, o seu Filho, né, Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro benefício espiritual do sofrimento. Depois, a nossa dependência em Deus em meio ao problema. Salmo 73, versículo 23, lá no Salmo de Asaf, lá nós vamos ver um salmo de dependência em Deus, que nós precisamos entender que o sofrimento é este meio do qual nós deixamos de pensar em qualquer força ou qualquer coisa em nós que tenha a capacidade de mudar as situações e apenas confiar e depender em Deus. Então, Salmo 73, versículo 26, nós lemos assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, o Asaf está dizendo aqui que, olha, eu não sei quando é que o sofrimento ele vai passar. Eu sei de uma coisa, que mesmo, né, ainda que o meu coração se desfaleça nesse sofrimento, né, ainda que a minha carne também, né, caia e eu me sinta ali triste e me abata diante daquilo tudo, eu sei de uma coisa, que Deus é a fortaleza do meu coração. Que de alguma maneira Deus ele vai me levantar quando eu estiver fraco e caído diante do sofrimento, certo? E no fim das contas eu dependo dele. Sempre eu vou depender dele e nunca na minha força. E o terceiro, a edificação uns dos outros por meio do servir. Então Colossenses 3, versículo 13 vai nos apresentar isso que está posto aí na tela. Colossenses 3,13, que nos diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, aqui esse versículo está falando de quê? De uma situação maravilhosa, né? Boa, né?
Estava tudo bem entre as pessoas, né? Para existir perdão é preciso ter o quê? Antes, um conflito, um problema, né? Você nunca sai aí pedindo perdão de forma à toa, né? Oi, Mateus, tudo bem? Me perdoa, Mateus. Né? Não. Você vai buscar o perdão, ou perdoar, né? Porque existiu um problema, existiu uma situação de sofrimento, existiu uma situação de conflito. E o conselho aqui é, olha, perdoai mutuamente. E aí lá no início ele fala suportai-vos, ele já começa com suportai-vos. Né? Suportai-vos aqui, nós falamos que não é o suportar como muitas vezes nós utilizamos a palavra, né? Aquela pessoa é insuportável, eu tenho que suportar, né? Sim, como se fosse algo que eu não queria, né? Mas eu tenho que fazer isso. Não é isso, não é o suportar nesse sentido. Mas é o suportar de dar suporte. Já vi uma prateleira, né? Não sei se aquilo é uma braça, não é uma braçadeira, mas é como se fosse uma estante, né? Aí tem aquela pecinha que segura a estante, né? Então, é exata essa a ideia que o versículo diz. É alguém que está segurando, né, a estante ali, para ela não cair, certo? Por exemplo, aquela tábua que fica numa estantezinha, né? Num armário. Então, dar suporte, é você suportar nesse sentido. É olhar para a situação do outro e chegar ali e, olha, vou te levantar. Vamos lá que eu estou contigo, certo? Estamos juntos. Eu estou contigo no sofrimento, né? Você não está sozinho, mas eu estou com você. Então é nesse sentido aqui, certo? Falar do perdão também, né? De reconciliar. Bem, e aí nós chegamos aqui ao ponto em que nós vamos ver que no Novo Testamento a questão do sofrimento ela está repleta de citações, né? E nós vamos ver que praticamente todo o Novo Testamento tem como mensagem principal um evangelho que avança, que cresce, que se desenvolve em meio ao sofrimento, né? Então, o Novo Testamento ele está repleto de versículos que nos fazem enxergar o sofrimento como um meio de benefícios espirituais. E eu queria apresentar, se Deus nos permitir, né, também com a ajuda de vocês aí, em torno de 17 benefícios que o sofrimento nos traz, certo? Então, o primeiro deles os sofrimentos por Cristo nos geram uma grande herança celestial. Está lá em Mateus 5,11. Lembra que nós até já falamos desse versículo quando estudamos o Sermão do Monte. Mas o que diz lá em Mateus 5,11? Se alguém pode abrir, pode ler esses versículos, eu vou deixar que vocês leiam. O que diz? Ok. E aí ele continua o 12. Perdão. Diz o quê? Regozijai-vos. Ou seja, ele iniciou falando que, olha, bem-aventurados sois vós quando perseguirem, né? Quando vocês são perseguidos por minha causa, quando vocês são injuriados por minha causa. Ele está falando de um sofrimento. O próprio Senhor já tinha alertado que isso iria acontecer. Mas a atitude diante desse tipo de sofrimento deveria ser qual? Regozijar ou alegrar. Ou não olhar aquilo como um sentimento de tristeza, de um abatimento, de um agora já era, né? Agora já foi. Mas de olhar para aquilo como, olha, isso daqui é bom, porque é bem-aventurado. Por quê? Porque se estão fazendo isso conosco, é porque nós temos um galardão no céu. É isso que ele está falando. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque existe uma conexão entre o sofrimento e a bênção de Deus, né?
O Senhor, Ele projetou o sofrimento como um meio de que a gente experimentasse a vitória de Cristo na própria cruz também. Como Cristo venceu, né? Através de um sofrimento terrível, aquele sofrimento. E nós também, como seguimos as pisadas dele, para termos essa vitória, claro, vem por meio dele, vem por fé, mas Deus também, de alguma maneira, nos chama a compartilhar um pouco do que foi o que Cristo passou. Claro que nós nunca passaremos o que Cristo passou, mas é como se Deus nos mostrasse, olha, Cristo te salvou e eu vou te mostrar um pouco do que Ele sofreu, para Ele te dar essa vitória aqui que você tem. Então, de alguma maneira, os sofrimentos por Cristo, elas vão nos gerar uma grande herança celestial. 2. Os sofrimentos por Cristo é motivo de honra e de alegria. E aí chegamos em Atos 5, 40 a 42. O que nós lemos lá em Atos 5, 40 a 42. Lemos assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A gente pode notar talvez um pouco ali já do que Cristo falou em Mateus 5,11, né? A mesma coisa. Cristo falou a teoria, vamos dizer assim, né? E aqui em Atos 5, 40 a 42, a gente vai ver a prática, né? Os discípulos exatamente fazendo o que eles disseram, o que Cristo disse. Que foi o quê? Olha, vocês serão perseguidos, e eles foram chicoteados, né? Foram presos. E foi dito a eles que não falassem mais o nome de Cristo. E aí eles se retiraram do sinédrio, né? E o que aconteceu? Regozijando-se. Cristo falou o quê? Olha, vocês serão perseguidos, serão injuriados, mas regozijai-vos. Então a gente está vendo a prática acontecendo aqui, né? E aqui eles se regozijam, por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Aí você pode pensar assim, mas que loucura, né? Como assim, né? Eu quero ser considerado digno por sofrer em nome de Cristo, né? Olha aí, né? Mas, irmãos, isso daqui, claro, pessoas que, irmãos nossos lá do passado, só poderiam ter essa visão porque eles estavam tão encharcados de Deus que eles viam nos sofrimentos pela causa do nome de Cristo um motivo digno de se assemelhar ao Senhor. Sim, nós acabamos de falar que um dos principais motivos do sofrimento é nos assemelharmos com Cristo, certo? Então, quando nós estamos passando por um sofrimento, nós estamos exatamente sentindo um pouco do que Cristo passou e sofreu na cruz por nós, em alguma esfera de dor em nossa vida, certo? E aqui os discípulos olham para isso, olham para todos os açoites que eles sofreram, a dor, porque imagine você ser chicoteado, né? Talvez você aqui já deve ter pregado o Evangelho, falado o Evangelho para alguém. Talvez o que você já recebeu foi um não. Olha, não quero falar sobre o seu Deus é isso, seu Deus é aquilo. E você até ficou, uau, né? Ficou um pouco ofendido, porque alguém disse não para Cristo, não para a pregação do Evangelho. Mas a questão é que eles não sofreram só um não. Eles foram chicoteados. Pegaram eles, colocaram eles amarrados, prenderam eles em um local e falaram assim, olha, agora vamos bater em vocês, vamos chicotear vocês, porque não queremos que vocês preguem o nome de Cristo. O que você faria nessa situação? Imagine. E depois de você ser chicoteado, humilhado, talvez jogado no chão, pisoteado talvez, além das múltiplas palavras de ofensa, né, xingamentos, o que você iria fazer? É para essa vida que Deus me chamou e vou embora. Eu estava pensando que a cruz era só para Cristo. E eu, né, iria só pegar o benefício, só as promessas, né? As promessas, né? É só isso. Mas, irmãos, sofrer por Cristo
uma causa maravilhosa. Porque nós não estamos sofrendo por uma outra pessoa igual a nós, mas nós estamos sofrendo pela causa daquele que é o Criador, que é o soberano sobre tudo. E se estão mexendo conosco, que somos representantes desse Deus, na verdade as pessoas estão mexendo com o próprio Deus. E com certeza, olhando para a herança eterna que nós temos, tudo isso Deus nos recompensará. Por isso que eles se sentiam dignos. Falou, olha, Cristo já sofreu tanto por mim e me deu a salvação, a vida eterna, né? Eu sei que eu não posso dar nada em troca pelo que Ele fez, mas, sabe, nenhum sofrimento vai equivaler ao bem que eu já recebi. Então, com muita dignidade, eu sofro nessa carne, nessa vida, por aquele que me livrou do sofrimento eterno. Então Ele me livrou do sofrimento eterno. Então o que me importa sofrer aqui? Aqui é passageiro, eu vou sofrer por alguns anos, mas Ele me livrou do sofrimento eterno. Então já basta. Já basta. Irmãos, eu às vezes fico pensando aqui na minha própria vida, né? Também, que às vezes não temos ideia da extensão do sofrimento que Deus nos livrou no inferno. Talvez a gente podia dar muito mais valor ao que Deus fez por nós, se a gente talvez olhasse um pouco do que era o inferno. Eu fico pensando às vezes assim, não é? Imagine se Deus falasse, olha, eu vou te levar lá, né, nas regiões inferiores, né, para te mostrar um pouco do que é essa condenação eterna. Pois mudaria a nossa perspectiva por completo. Mas eu sei que não é preciso disso para estarmos convencidos daquilo que Deus fez na cruz, por causa, né, fez ali, Cristo fez por nós naquela cruz. Nós temos motivos inúmeros para olhar para o que Cristo fez em nossa vida e sermos tão gratos a Ele por qualquer coisa em que a gente não precisa, né, talvez de passar por uma situação dessa. Mas o foco é: sinta-se alegre porque você está sofrendo por Cristo, porque você não está sofrendo por qualquer pessoa, mas você está sofrendo por aquele que te deu a salvação de algo, de um lugar que você nunca poderia sair, que é a condenação eterna. 3. Os sofrimentos podem ser predestinados por Deus para uma causa nobre, certo? É um pouco também do que nós temos falado aqui, dito em Atos 5:40. Agora Atos 9:15-16. Alguém pode ler? Diz aí. O próprio Senhor falando com Paulo, né? Quer dizer, com Ananias. Então aqui é o próprio anjo dizendo para Ananias, né, sobre Paulo. Então Paulo já tinha aqui tido aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, certo? E agora o Senhor está preparando todo o caminho para que ele entrasse naquela cidade e fosse acolhido por esse discípulo do Senhor que estava ali e pudesse então começar a sua escola de aprendizado do qual Deus tinha chamado. E note que, imagine, né? Alguém chega para você, claro, aqui Paulo não estava presente nesse momento, mas um anjo desce do céu e fala assim, né? Ademar, né? Olha, vai falar com o fulano ali, ele vai ser salvo, você vai batizar ele, você vai discipular ele. E faz isso porque eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer por mim. E realmente às vezes é o contrário, né? Olha lá, irmã, cuida daquele rapaz ali, né? Porque ele vai ser um vaso de bênção na minha vida, né? Na vida das pessoas, né? Geralmente a gente vai para o lado mais positivo, né? Da coisa. Mas Deus falou aqui o contrário, Ele falou assim, olha, eu vou usar ele para salvar as pessoas, né? Ele vai falar entre os grandes, entre os reis, e eu vou mostrar a ele o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Então, note que a visão de Deus é totalmente um pouco
diferente da nossa, né? A gente tem aquela questão de, olha, o bem eu quero, o mal eu não quero, né? Mas Deus não, mas você vai passar um pouco pelo mal, vai passar um pouco pelo sofrimento, pela dor, porque isso é algo nobre. É algo nobre. Sofrer é algo nobre. Você fala, sofrer é algo nobre, sofrer por Deus é algo nobre. Existem outros tipos de sofrimento que não são nobres, mas sofrer por Deus é algo nobre, porque nós falamos tem grande herança, tem grande valor. Então Paulo, né, vai passar por essas provas aí, ele foi predestinado já para isso. Os sofrimentos nos fazem olhar para a esperança futura da eternidade, tá? Então isso aqui é algo também importante. Romanos 8, 16, 17, eu vou pedir que vocês possam ler, mas alguém possa ler, mas os sofrimentos nos fazem olhar para a esperança futura da eternidade. Imagine se aqui fosse uma maravilha, né? Um mundo maravilhoso, bom, sem conflito, sem nada. Não tinha pra que ir pro céu, né? Eu estou aqui, está maravilhoso aqui, Senhor, né? Mas o Senhor fala, não, olhem, tem um local que é muito precioso, maravilhoso. Tem um local onde não se compara com nada. A esperança futura da eternidade. Então, nós temos que olhar para o sofrimento como um meio de que, olha, eu estou sofrendo hoje, mas um dia eu estarei com o Senhor eternamente. O sofrimento é por um tempo, mas o meu descanso com Deus, a esperança futura é eterna. O que diz lá em Romanos 8, 16 e 17? O próprio Espírito vivifica o nosso espírito e somos filhos de Deus. Somos seus filhos, somos também Deus. E de Deus, quando eles morrem. Se nós sofrimos, também conhecemos o pecado. Então aqui ele está colocando, né? Olha, se você é filho, você é herdeiro de Deus. Quem não quer ser herdeiro, né? Alguém morreu ali, tem uma herança ali, ó. Uau, que bom, né? Né? Fica triste pela pessoa, né? Mas depois, né? Olha aquela herança, né? Chega o coração aí, ó, o olho da galera já abre, né? E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Olha, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus. Se o versículo parece aqui, né? Uau, que promessa, né? E eu vou colocar isso, né? Vou colocar um post lá na minha sala, no meu carro, né? Para eu entender que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí ele continua dizendo no final do 17: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, ele está dizendo, olha, a sua semelhança com Cristo não é só nos privilégios, mas é também no sofrimento. Então, através do sofrimento é que você vai ter essa herança. Claro que a salvação não é ganha por causa que você sofre, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Deus, enquanto não chegamos lá, nossa herança já está garantida em Cristo. Ele nos leva a sentirmos, né, o quão valioso é essa herança que nos aguarda. E através do sofrimento nós aprendemos isso, certo? A olhar para essa esperança da eternidade como algo muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Os sofrimentos por amor do nosso Mestre nos levam ao triunfo, ou seja, à vitória, né? Não nos levam ao fracasso, mas ao triunfo. De alguma maneira, todo o fim de sofrimento nos leva ao triunfo, até mesmo à morte de um crente. A morte de um crente não é o fim da vida dele, mas é o começo da verdadeira vida. Então, até mesmo na morte, o cristão ele é triunfado, né? Porque ele vai para onde? Ele vai para o fim o fim não, mas vai para o que é a vida, de fato. Ele foi promovido para, né? Ele não vai precisar mais acordar todo dia, né? Ter que lavar roupa, fazer comida, trabalhar, cansar, suar, né? Toda aquela canseira que tem na vida. Não, ele vai estar em glória, totalmente em um lugar totalmente diferente. Então, Romanos 8, 36 a 37 diz o quê? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Ele fala, em todas essas coisas, porém, somos mais
que vencedores, por meio daquele que nos amou. Geralmente as pessoas pegam só o 38, o 37, né? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, mas não olha o 36. Está falando de quê? Sofrimento. Né? Ou seja, podemos padecer, e até mesmo que padeçamos, até mesmo que chegue o dia, né? Aqui lembra como ovelha para o matador, né? A gente lembra dos bois, dos rebanhos, né? Que segue uma filazinha, né? Aquela fila em que, né, quando o boi pega quando sai daquele caminhão de boi, né? Boiadeiro, né? Quando desce a rampinha e entra naquele confinamentozinho, parecendo aquela fila de banco, né? Que é assim, ó. Ele já sabe que ali é o fim dele. Que vai chegar o momento em que ele vai entrar e vai chegar lá na boca do caixa, e na verdade não é a boca do caixa, mas é o quê? Ou é o choque, ou é o machado que vai na cabeça. É o matador. Ele desceu no matador. E nós vamos chegar um dia que vamos descer ao matador. Se Cristo não voltar, claro, nós vamos passar pela morte. Mas nós entendemos que até mesmo na morte nós triunfamos. Porque na verdade a morte é apenas uma passagem para o nosso encontro com Deus eternamente. Né? Amém, Deus. Porque imagine se a morte fosse o contrário. Morri e nunca mais vou ver Deus. Nunca mais vou ter a oportunidade de poder encontrar-me com o Senhor. Já era. Certo? E por isso que somos mais que vencedores. E aí, 6. O nosso sofrimento é uma ferramenta de encorajamento a outros cristãos em sofrimento. 2 Coríntios 1, 5 a 7 vai nos trazer essa compreensão. Eu vou parar por aqui hoje, vamos somente ver esse ponto e vamos finalizar. O nosso sofrimento é uma ferramenta de encorajamento a outro cristão em sofrimento. 2 Coríntios 1, 5 a 7 diz o quê? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, lógico é que Paulo inicia, né? Porque assim como se fosse algo assim maravilhoso, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida em nosso favor, como o sofrimento de Cristo, né? Vão chegar em nós como grande medida em nosso favor, na cruz. O que a cruz fez por nós? Nos deu a vida, né? Isso é grande, é valioso, maravilhoso. Ele fala, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, ele olha para o sofrimento de Cristo, mas olha para o sofrimento de Cristo como um meio também de que esse sofrimento é para ser usado para que também possamos consolar a outros, a sentirem os benefícios do sofrimento de Cristo. E ele fala, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, Paulo está falando, irmãos, vocês não estão sofrendo à toa. Nós estamos também sofrendo, estamos com você, com vocês também. Como Cristo sofreu, nós estamos também seguindo essa mesma linha de sofrimento, mas isso tudo nos ajuda a ser confortados pelo Senhor. Porque é quando nós somos... quando passamos por provas e mais provas, Deus nos mostra que vamos suportar, que vamos aguentar, que não é o fim. A cruz de Cristo, aquilo que transborda da cruz de Cristo vai descer nesses momentos de sofrimento e vai mostrar que o Senhor, Ele foi suficiente para a nossa salvação, mas também por uma obra completa, né? Ele não só assim, olha, você garantiu a salvação, então Ele não só nos deu o selo de salvação, né? A garantia que nós somos salvos, mas Ele também nos deu todos os benefícios de que também nós vamos passar por sofrimentos e vamos suportar esses sofrimentos. E aí ele termina dizendo, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Ou seja, da mesma maneira como nós sofremos, assim também o Senhor vai nos dar a consolação, a força, a alegria, tudo que transborda do sofrimento de Cristo vai vir para nós também. Todos os efeitos da morte de Cristo, os bons efeitos, vão vir sobre nós também.
E aí nós podemos então, com isso, encorajar a outros irmãos que estão passando por sofrimento. Então note, nós apenas citamos aqui 6 passagens, tem 17, mas tem muito mais. Mas 6 passagens em que mostram só versículos que falam sobre o sofrimento. Como que o Evangelho, como que o Novo Testamento, ele apresenta um Evangelho que é anunciado, pregado, vivido em meio ao sofrimento. E como isso é importante, irmãos, porque sofrer nos ajuda a dar valor. Se não sofrêssemos, nós com certeza seríamos ingratos. Mas o sofrimento nos ajuda a curvar nosso coração orgulhoso, a nos voltar para Deus e a depender dele, e aí estaremos prontos para sermos usados para o que ele quiser fazer de nós, para a glória dele. Vamos continuar do 7 em diante na próxima semana, mas a princípio você tem aí já um bom material para você meditar nessa semana, certo? Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele. Senhor Deus, eu agradeço a Ti pela Tua palavra pregada, anunciada hoje. Agradecemos, Deus, também pelos sofrimentos, porque são meios, Deus, de que nos reverenciamos a Ti, nos voltamos a Ti, reconsideramos o que está em nosso coração, passamos a enxergar, Deus, a nossa vida igual como foi a Tua, vamos dizer, semelhante, talvez igual não, porque nunca saberemos o que é tomar o cálice da ira, mas nós sentimos, Deus, através dos sofrimentos, um pouquinho mesmo, daquilo que o Senhor sentiu por nós, pelos nossos pecados. Então nos ajuda, Deus, a sermos gratos a Ti, nos ajudas a aprender, através do sofrimento, de maneira, Deus, que possamos ser a imagem do Teu Filho, para a Tua honra e para a Tua glória, olhando para a esperança eterna que logo já se achega. Em nome de Jesus Cristo. Amém.